acha que os árabes, né? Região mais ali do Saara. Sim. Não. Começa no continente africano. O continente africano, o norte da África, é chamado também de mundo árabe. Nossa. Agora, então, já está aí quebrando uma narrativa aí pesada, porque você está realmente derrubando muros. E esses muros aí são complicados. Então a gente pode até começar a tentar explicar o comportamento do Zé Alfaiate desse ponto? Sim, porque o que acontece no continente africano? Tem até o livro da Nzinga, muita gente também, Nzinga, a mulher espetacular. Nzinga? A Nzinga tinha a rota de escravo. A Nzinga tinha a rota de escravo. O que é isso? Ela tem a região é dela. Para você passar por lá, você tinha que pagar imposto para ela, você tinha que dar alguma coisa para ela, para a Nzinga. Isso lá na África. Isso lá na África, Nzinga, do Congo. E o que os europeus viram? Falaram, pô, essa rota é boa de escravo, eu vou conquistar. E então, ela, o que os europeus fizeram? Vou armar os inimigos dela para forçar ela a dar essa rota para mim. Só que a Nzinga, o que ela fala? Pô, peraí, mano, eles não vão tomar minha rota. Ela vai falar com os holandeses. Os holandeses, eles não são colonizadores, mas traficantes de escravos e comerciantes de escravos. Eles compram aqui e vendem lá. Então, dificilmente, eles tentaram aqui no Nordeste do Brasil, não deu certo. Mas eles tentaram. Não conseguiram, eles não conseguiram. Então, o que eles faziam? Muito comércio. E aí ela falou, bom, vou pagar vocês, olha, se vocês conseguirem fazer isso, nós vamos virar aqui uma sociedade. Em vez de eu conversar com os portugueses, eu vendo escravo para vocês. A ideia era vender escravo. Só que aí, como os portugueses eram bem mais estruturados e armados também, eles acabam destruindo os holandeses. Destruindo os holandeses, ela é obrigada a se tornar cristã. Ela não se tornou cristã porque, olha, da noite para o dia eu fiquei bonzinha. Não, ela foi obrigada. Justamente para que os portugueses não fizessem a tribo dela de escravo. Então, ela vendia escravo e o que ela estava com medo de perder era a rota de escravo dela. Não é nada altruísta ou... Não. Nada desse negócio, a mulher vencedora, a mulher isso, a mulher... Não existe. Então a gente vive em mentira. Sempre com mentira. Sempre com mentira. O que me deixa mais confuso, mais preocupado, é que jogam toda a responsabilidade para a monarquia brasileira. Digo, do século XIX. Há um limbo do século XV, XVI até o século XIX, de que o Brasil era um país de ninguém, realmente era. Mas eu percebo que você falando que a monarquia de Dom João VI para frente, aqui no Brasil, foi que colocou ordem na casa e mostrou um valor humano. Só que tiraram isso e culpam a família imperial, que eu fico muito indignado. A monarquia, Né? para falar a verdade, ela trouxe, assim, de novo, o Brasil era um país onde nós tínhamos aqui os nativos, tá? Isso ninguém nega. Não foi uma terra descoberta, até porque tinha gente isso de fato. Mas quando vem a monarquia, traz também vários benefícios hoje do que nós usufruímos. Universidades. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Tudo. Então trouxe muita... Por mais que vai falar também que vai dar muito mal isso aqui, eu quero que se dane. Por mais que fale que o Banco do Brasil também está devendo uma dívida histórica porque o Banco do Brasil participou da lucratividade da escravidão. Mas tá, é um outro assunto. Mas a monarquia em si, ela trouxe uma organização para o Brasil. Né? Uma organização... Porque o que é colonizar? Colonizar é quando você só tira e não traz benefício nenhum. Não, a monarquia trouxe benefício para o Brasil. E outra, se for contar, o Lula tirou mais do Brasil do que a monarquia por exemplo, portuguesa. falar de Banco do Brasil. Você falou algo anteriormente que eu achei legal. O negro, ele tinha uma conta para poder depositar o dinheiro dele. Isso ninguém fala até hoje. E o Banco do Brasil... Hoje, ele é um resultado de muita falcatrua feita. Mas lá no século XIX, ele foi a maior instituição, não foi? Então, o Banco do Brasil, ele foi uma instituição, mas só que ele não tinha como vínculo ainda os escravos. Quem tinha... Aí o Dom Pedro, vendo que ele não tinha vínculo, que era o Banco do Brasil, era para agricultor, cafeitor... O Banco do Brasil não é também... Não. O que ele vai fazer, Dom Pedro? Vendo isso, ele cria um banco para pobre mesmo. Para pessoas pobres, que é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal
foi criada para os camponeses, vamos dizer assim, porque o que veio os europeus, a maioria era camponeses mesmo, e para os negros, para que eles pudessem juntar esse dinheiro para comprar sua casa de alforria, comprar um terreno, comprar seja lá o que for. Então, a Caixa Econômica, sim, ela foi criada para os pobres, isso é fato. Já o Banco do Brasil, ele dependeu muito dos grandes agricultores. Né? Agora você fala para mim, um paizinho que não tinha nada, o cara traz um banco. O cara cria um banco. Dom João VI, comedor de coxinha, eu fico tão irritado quando falo isso dele. O cara passou a perna em Napoleão Bonaparte. Sim, pô. O cara passou o bonachão, o comedor de coxinha, o cara trouxe um jardim botânico, o cara trouxe uma biblioteca. Pergunta lá em Brasília se alguém tem biblioteca. Não tem. Não trouxe. É assim. Cara, o cara trouxe uma biblioteca. Põe assim na rua, Príncipe Regente, tem sempre uma... Cara, o cara fez um banco, trouxe uma imprensa, formou uma universidade lá... Entendeu? O cara trouxe para o Brasil uma nação, o cara trouxe uma estrutura, criou uma universidade na Bahia, Pernambuco, de medicina, que ninguém olhava. Eu acho que isso é um absurdo o que acontece com ele, transformado dessa maneira. E quando nós falamos, que quando você coloca a monarquia, muita gente também, elas se baseiam também com a igreja. Né? Monarquia e igreja católica, monarquia e igreja católica. Por mais que, claro, nós temos a Espanha, Portugal, né? Eu acho que eles falam muito por causa do nosso amigo Papa, esqueci o nome dele agora. O último agora? Não, o Borgias. Borgias. Da família Borgias. E a igreja católica, muita gente vê uma instituição falida, quando na verdade não. Foi o que deu a estrutura e também ajudou com que o continente africano não fosse todo ele, isso eu falo sem medo de errar, dominado pelos árabes. Então, foi uma briga religiosa mesmo tanto é que nós temos aí as cruzadas, né? Então, a rainha Isabel com o Fernando, né? Os reis católicos, então, na real, eles combateram essa. Combateram essa. Porque a Europa em si era dominada pelos mouros. Né? Isso. A Europa era dominada pelos mouros. Você explicando agora, eu consigo entender. Ela era dominada pelos mouros, e os mouros escravizaram negros africanos com os árabes, escravizaram a Europa por mais de 800 anos. Eles escravizaram a Europa. E aí o que o Papa, o Nicolau V, faz é o quê? Quando ele começa a fazer as bulas papais, é como se falando assim, olha, é o seguinte, a partir de agora acabou. Vamos começar a escravizar, então, sarracenos e negros, né? Porque negros que dominaram a Europa. Então, negro dominou a Europa? Por mais de 800 anos. Os mouros negros foram os que dominaram. Tanto é que quando começa... O último reduto deles é Granada. Eles ficam lá por 800 anos. A cultura espanhola é muito baseada na cultura moura, né? Que é uma cultura mais árabe com negro mesmo. E o norte da Europa, o leste da Europa, era escravizados pelos berberes, que também eram mouros, né? Berberes, que escravizavam essas pessoas brancas e vendiam para o continente africano. Então era o contrário. Então eles pegavam os europeus, mandavam para Marrocos, de Marrocos mandava para o mundo árabe, para a Ásia. Mas, cara, você já chegou a falar isso numa faculdade, alguma coisa? Não assim? deixam. Se eu deixar. Então, isso que eu perguntar, porque para nós aqui, eu acho que quem está assistindo também, é novidade, porque da maneira que você está falando, não é tão santinho assim, não é? Não. Você já tentou falar isso num público? Eu quero falar, deixa eu falar. Sim. Deixa eu falar. Você estudou, você fez o quê? História? Eu fiz história. Você não sofreu, não, lá na faculdade? Então, eu questionava muito, porque eu queria saber a verdade. Você não é questionador? Eu questiono muito, né? Só que na faculdade, você não fala o que você quer, você fala o que as pessoas... Você fala tô passando por isso. Você tem que... Porque senão você não consegue... Você queria achar a verdade, você achou a verdade? Pô, eu comecei. Aí eu comecei. Quando você vai atrás, cara, você... Muita gente fala aqui que nem no Brasil, né? Chega aqui no Brasil e fala assim, ó, todo preto é igual aqui no Brasil, certo? Uhum. Aqui não tem diferença de... Já no continente africano você tem. Cada região
cada localidade tem sua cultura, tem suas tradições, cada região tem sua... Eu já ouvi uma frase, a África é macumbeira. O que você pode falar Não, disso? a África não é macumbeira. Não, macumba Outra? é aqui. Macumba é daqui. Quando você Outra. fala de matriz africana, eu falo com vários africanos, eles falam, cara, eu não consigo me ver nessa religião de vocês brasileiros. Vou ver um pai de santo para eles. O que é um pai de santo? Pai de santo, lá é feiticeiro mesmo. Ah, não existe? Não. Os caras querem ser chamados de feiticeiro mesmo. Os caras não tem esse negócio de ficar amenizando a coisa, não. Os caras é direto mesmo. Então a Umbanda, o Candomblé foi uma adaptação para o Brasil? Sim, foi uma adaptação. O que você pode falar é tipo, pegar uma cultura, não é religião, cultura africana, e fizeram uma mistura com a cultura brasileira e tornou-se uma religião. Sim. Agora, trazer a religião mesmo não trouxeram. Porque a religião lá é pesada, a coisa lá é séria. Tanto para o cristianismo quanto para quem vai. Entendeu? Porque lá o cristianismo os caras levam a sério. Lá os caras não brincam de cristianismo, que nem aqui. Muitos pastores brincam aqui no Brasil também. E ou aqui também, o pai de santo, que nem ouviu esses dias aí, um cara que disse que pegou a pombagira, deu um tapa na cara do. Não, pelo amor de Deus. Então, assim, tem coisas que não dá. É isso que eu não aguento. Então, trouxeram uma cultura africana e fundiu com uma cultura brasileira. Entendeu? E aí tornou-se as religiões que é hoje. É muita falácia, pouca. Muito. Mas o que mais me incomoda é que na academia ensinam isso. Onde não deveria, a academia ensina isso. E você se torna o peixe fora d'água, você se torna o abominado, você se torna o não desejado. Continuando, por que que você acha que tem essa... Hoje, a política, hoje a ideologia está na política. Sim. Certo? Eu tenho que trazer... Vamos voltar ainda, mas eu quero trazer para esse mundo agora. Você também... Por que hoje, vou até usar a pauta, gente, a esquerda ela pegou causas para ela e transformou em verdade absoluta. As pessoas estão vivendo uma mentira, cara, de que zumbi era tal, ou seja, a gente vive uma mentira? Totalmente. Que nem, você quer ver eu vou tratar como instituição, porque para mim era uma instituição. A Frente Negra. Você pega a Frente Negra brasileira, eles eram monarquistas, eles eram de extrema direita, certo? E era um movimento negro. Era um movimento negro. Só que nesse movimento negro que tinha tinha desfile de mulheres negras, tinha baile de homens negros. Eles exigiam que o negro andasse assim, terno, gravata, bem apresentado. Você não conseguia a carteirinha do Frente Negra se você fosse um cachaceiro. Então a esquerda sequestrou o movimento. A esquerda sequestrou. E aí, eu posso até me enganar aqui, mas eu tenho um apreço pelo Abdias, tá? Por mais que falam que ele é de esquerda, mas ele trouxe o teatro para o que o negro pudesse participar. Então, eu tenho um apreço pelo Abdias. Mas só que o Abdias também não concordava, né, com como é que funcionava o Frente Negra também. Então, a esquerda usa mais o Abdias do Frente Negra, mas não falam muito do Frente Negra, porque era monarquista, era de direita, de extrema direita, entendeu? E não encaixa na ideia de zumbi. Não encaixa. Mas a intenção não é igualdade? Não existe igualdade para eles. Igualdade pro lado deles. Então tem a elite dentro deles. Podemos considerar que a esquerda é uma elite, então, porque eles excluem vocês? A esquerda é toda a elite. A elite é a esquerda. É? A esquerda é a elite. Pessoal, fala para mim, vamos lá. Quando o negro esquerdista ele consegue alguma coisa, fala para mim quando é que ele vai na favela. Quantas vezes você viu o Eric Carrilson numa favela? Não. Ela vai quando uma vez na vida, tá, mas assim, aliás, até o nome Hilton, né? Porque depois o nome Babalauê. Alguma coisa assim. Quantas vezes, pega esses negros da elite. Você vê Gilberto Gil dentro de uma favela, de uma comunidade? Você vê Eric Carrilson dentro de uma favela, dentro de uma comunidade? Você não vê. Esses pretos da elite hoje, falar de negro dá dinheiro, falar de escravidão dá dinheiro, falar de racismo dá dinheiro. O que importa para esses caras é dinheiro, não é o negro em si. Eles estão cagando pro negro, desculpa aqui, mas o que interessa para eles é o dinheiro. Fale à vontade, que aqui é o canal para você. E deixa eu te falar uma coisa. Você falou qual que era mesmo? A Frente Negra. Qual a diferença da Frente Negra para o movimento negro hoje? O que você acha que deturparam, o que fizeram de errado, o que chutaram, o que fizeram assim? Peraí, tchu. O que você acha? Muito. Que nem o Frente... O que você pode mostrar para o povo, para falar assim, ó, abre teu olho, que isso não é movimento negro, não. Como você consegue fazer isso para mim, por favor? É simples. Fala para mim, negro que deu certo,
depois do Frente Negra. Negros que foram destaque depois do Frente Negra. Eu ainda vou mais longe. Negros que foram destaque depois da cota. Fala não, levanta um, fala assim, negro de destaque. Não estou falando de Gilberto Gil, não. Não estou falando, você não é negro de destaque. É o cara que cantou de cabelo, o negro do cabelo neguinha, preta, preta. Ele mesmo, né? Já usou na própria música, né? Ele mesmo zombou, então assim, não tem. Agora, vai antes ou depois do fim do Frente Negra. Quantos caras você tem aí, famoso? Você tem Jorge Lafon, você tem o próprio Abdias do Amaral, você tem o Grande Otelo, você tem Pelé, você... Você falou Jorge Lafon, mas vocês não são homofóbicos? Porque a direita é homofóbica, não é? E você vê nego falando do Jorge Lafon? Muito pelo contrário. Não vem falando do Jorge Lafon. Eu até falei esses dias que nós escolhemos mal os nossos heróis. Nós, negros, vou colocar nós porque eu sou negro. Nós escolhemos muito mal os nossos heróis. Desde Zumbi nós escolhemos muito mal os nossos heróis. Entendi. Que nem, eu posso falar do Pelé, todo mundo vai ficar meio revoltado comigo aqui. Ah, o Pelé. Tá, beleza, o Pelé. Mas o Pelé também teve a filha dele que morreu de câncer. E nem... Segundo alguns depois foram falar, não, ele foi atrás sim, mas até então, a cara do cara, o cara pediu para fazer exame de DNA. Sim. E a menina fez e deu que era a filha dele. Então, assim, você quer falar de herói? O meu herói é Luiz Gama. Eu tenho um apreço pelo Luiz Gama. Machado de Assis, você gosta? Machado de Assis, ele virou preto agora, né? Porque a política que ele colocou na época da mudança, até uma crise econômica foi devido. E tem um livro dele que é o... Que ele fala do escravo... Esqueci o nome agora. Porque, assim, economicamente, e dizem que ele se arrependeu, né? Pois é, amargamente. Ele se arrependeu. Aliás, muitos traidores de Dom Pedro II se arrependeram depois. Muito, muito, muito. A monarquia, ela abriu muitas... A monarquia já tinha um projeto de Brasil sem escravidão. E colocaram o liberto na sociedade de maneira digna, não era? Sim. Você quer ver? Você quer ler a Princesa... Olha só, você quer ler a Monarquia, você lê Princesa Isabel. Eu vou ler a Princesa Isabel. Sem estar escrito, eu vou ler Princesa Isabel. O que a Princesa Isabel imaginou quando ela assinou a abolição da escravidão? Vamos lá. Nós tivemos a Lei Regente Feijó, já não podia ter tráfico. Nós assinamos a Lei Eusébio de Queiroz, já não podia ter escravo africano. Então, onde nós tínhamos escravo? Escravo no Brasil. E quem era esse escravo? Era o que nascia no Brasil. Então vamos criar a lei do ventre livre? Vamos criar a lei do ventre livre. Ou seja, para quebrar, para não virar produção também em massa. Pronto. Né? Produção em massa. Entendeu? Já que não pode vir mais, se eu não fizer isso, o que eles vão fazer? Vão fazer aqui um abatedouro de... Então, uma produção em massa, Uma produção em massa de escravo. Então, lei do ventre livre. Qualquer criança que nascer... Quebrou. Não é mais escravo. Certo? Poxa vida, mas então... Só falta o que agora? Abolição? Não, peraí, eu tenho os velhinhos. Que ninguém chegava também, né? Não chegava até 60 anos, era muito difícil. Mas ela tentou. Vamos criar a lei do sexagenário. E saiu. Saiu. Só que, tudo bem, eu não concordei com a lei, porque a lei, de fato, dificilmente o escravo durava 63 anos, 60 anos e ainda tinha que trabalhar mais 3 para poder ser liberto. Então, para falar a verdade, era de 63 anos para cima também. Só que ela viu que, de fato, aí veio escravos de ganho. Então ela foi arrumando uma forma de acabar com a escravidão sem ser agressiva. Ela foi pelos cantos, né? Sim, sem ser agressiva, para não falar, pô, vai tirar tudo de nós assim do nada. Não, ela foi dando motivo como acabar com a escravidão. Até que veio a Lei Áurea. Ela falou, o que tem que fazer? Assinar a Lei Áurea? Eu vou assinar. Então por isso que eu acho que ela foi um pouquinho maior que Dom Pedro, porque ela teve a coragem de assinar a Lei Áurea. Tanto que ela teve a coragem que o Zé do Patrocínio, segundo algumas fontes, antes dela assinar, ela conversou com o José do Patrocínio. Ela falou que ia assinar. O que o José do Patrocínio fez? Ele cria uma guarda negra. Ele cria uma guarda negra justamente para defender a Princesa Isabel, porque ela ia assinar a Lei Áurea. E como assinou? Então ele criou ex-escravos e não escravizados também, proteger a Princesa Isabel durante um bom tempo. Porque ela poderia sofrer algum... Não, mas lógico, tanto é que ela foi asilada. Ela teve que sair do Brasil porque ela assinou a Lei Áurea. Tu tem que falar, né? Perdeste o teu trono, né? Sim, perdeu o trono por causa disso. E entendeu? Aí é uma das figuras mais... Nem heroína ainda entra, uma das mais esquecidas. Chamam ela, já vi autores que, assim, tem gente que admira essas escritoras, autoras aí, que chamam ela de cocota de igreja.
Não, Ela tinha uma estratégia política muito importante. muito importante. Ela, assim, E ela foi regente, né? foi regente. Né? E foi na regência dela que ela assinou, né? Ou seja, nesse período, Dom Pedro não estava no comando, era ela. Não. Quando passa a regência, quem toma conta é o regente. O regente está Aí no joga a lugar. culpa que era. Não, porque ela era casada com um francês, a França ia tomar conta do. Começa umas falácias. Não. Mas assim, ela é esquecida. Como André Rebouças. A Princesa Isabel ela teve um Né? papel muito importante porque ela não só assinou a Lei Áurea. Eu costumo falar